Entrando o mês de Av, nossos sábios já falam que a gente deve diminuir a alegria. Já temos todo o preparo para o Tisha B'Av, onde a gente já não pode, tem as restrições de banho, tem as restrições de alimentação, a gente vai diminuindo cada vez mais a alegria. Existe uma indicação curiosa na Parashá de Masei. Parashá Masei, ela fala o único Yurtzeit que existe na Torá. O único Yurtzeit na Torá justamente cai em Parashat Masei, que tem justamente a Parashá que sempre cai em Rosh Chodesh Av. Está escrito, Vayala Harona Cohen el Horahar, e subiu a Harona Cohen para Horahar, al pi Hashem, conforme Hashem ordenou, Vayomot Sham, e ele faleceu lá. Quando foi isso daqui? Fala o Passuco, Bishnata Arbaim letet bnei Israel Mitzrayim, no ano 40 da saída do povo judeu da terra do Egito, Bachodesh HaChamishin, no quinto mês, Be'echad LaChodesh, no primeiro dia, ou seja, dia 1 do quinto mês. A gente sabe que os meses na Torá não tem nomes, é o mês 1, mês 2, os nomes foram dados bem depois, em Bavel, né? São nomes babilônicos. Então, até nos meses tem nomes que nem judaicos são, por exemplo, Tammuz. Tammuz era uma idolatria que tinha na Babilônia, certo? Era uma divindade que eles tinham lá, é o nome de Tammuz. Na Torá, é pelos números, sempre o primeiro mês ele vai ser Nissan, que é o mês da saída do Egito, esse é o mês número 1. O quinto mês é justamente o mês de Av. Então, se ele faleceu no dia Be'echad LaChodesh, no primeiro dia, Bachodesh HaChamishi, é Rosh Chodesh Av. E sempre essa Parashá, ela justamente cai nessa época de Rosh Chodesh Av, onde tem o falecimento de Aharon. E a pergunta é, por quê? O único Yurtzeit que a Torá faz questão de falar a data, né? O dia, o mês e o ano, é de Aharon HaKohen. Por que será? Então a gente sabe que Moshe Rabbeinu, ele foi enterrado na frente de Baal Peor, na frente do Baal Peor. Perguntam por quê? Então o Midrash ele conta pra gente que todo ano, como se fosse o espírito daquele Baal Peor, ele sai daquele lugar, que era uma idolatria que tinha, uma idolatria que se defecava em cima da estátua, uma coisa muito baixa, e ele vem querer acusar Israel, porque o povo judeu tinha feito essa idolatria. E na hora que vem esse espírito ruim do Baal Peor para acusar o povo judeu, ele vê o túmulo de Moshe e ele acaba voltando. Ou seja, Moshe enterrado na frente de onde é o Baal Peor, protege a gente de acusações. Então a gente vê que o túmulo de Moshe, o enterro de Moshe, o lugar onde ele está enterrado, o lugar protege, fica protegido pela presença dele. E assim como Moshe Rabbeinu ele protege no lugar, Aharon HaKohen ele protege no tempo. O que significa isso? Na hora que a gente está entrando em Av, a gente está entrando nesse tempo de destruição do Beit HaMikdash, no Hurban, que é a pior destruição que a gente teve espiritual e material na história do povo judeu. O que está acontecendo aqui? A gente precisa, de alguma forma, colocar Aharon para proteger a gente. E o que a gente tem de especial em Aharon, que é o que é justamente essa porta de entrada para o mês de Av, onde a Torá faz questão de colocar que o falecimento dele é nesse momento, e alguma indicação bem clara tem. Então a gente sabe que a característica de Aharon HaKohen é que ele, Ohev Shalom, Verodev Shalom, ele gostava da paz, e não só ele gostava da paz, ele perseguia a paz, ou seja, ele ativamente ia buscar fazer paz entre as pessoas. Então ele chegava para fulano, você não sabe, o outro, ele se arrependeu do que ele fez, ele queria muito te desculpar. E daí para o outro fala, não, aquele outro também está querendo te desculpar, vocês são tão boas pessoas. Ele não é que ele não entrava em briga, não é que ele ficava longe das discussões. Ele, pelo contrário, ele buscava fazer a paz entre as pessoas e evitar discussões. Muitas vezes as pessoas falam, puxa, eu não tenho natureza de buscar a paz. Né? Eu sou uma pessoa que às vezes gosto. Tem pessoas que nascem com natureza A, B e C. Então a Torá justamente indica que a gente tem que ser o quê? Rodef. A gente tem que perseguir isso daqui. A gente tem que trabalhar sobre nós para a gente conseguir ter essa personalidade de fazer a paz. Isso aqui é uma coisa que se trabalha, não é fácil, porque o ser humano às vezes ele é curioso. Ou às vezes a gente quer até um senso de justiça. Poxa, não é certo o que aquela pessoa fez. Olha como ele me tratou, olha como ele foi desrespeitoso. Ainda mais brasileiro. O brasileiro tem essa sensibilidade, às vezes a mais, vai ver israelense, às vezes é mais cascadura. Ah, não falou oi, tudo bem, não me cumprimentou, tudo ótimo, não estou nem aí. Grita aqui, amanhã já está fazendo as pazes, está tudo bem.
O brasileiro às vezes é mais sensível, né? Tem que cumprimentar, tem que dar a mão, tem que sorrir. E se você não sorriu com a pessoa se ofende. Então ainda mais a gente que está num ambiente onde todo mundo é muito mais sensível aqui, diferente às vezes de outros lugares que o pessoal é um pouquinho mais casca grossa. Então é importante a gente saber o quê? Mesmo que às vezes o outro não foi tão educado, não foi tão respeitoso, ofendeu um pouquinho você, mesmo assim a gente tem que procurar e buscar evitar brigas e evitar se irritar. Eu tenho uma história interessante que isso daqui aconteceu com Yeler-Eruv. Yeler-Eruv era um rabino dos Estados Unidos, já falecido, que ele, quando teve o casamento do primeiro filho dele, ele teve um ataque do coração. Foi muita emoção, ele acabou tendo um ataque do coração, ataque cardíaco. Sobreviveu tudo, mas depois disso aqui ele recebeu sobre ele uma cabalá muito forte. Ele recebeu sobre ele que ele nunca mais ele ia se irritar por qualquer assunto se não passasse 24 horas. Ele recebeu sobre ele que se acontecer qualquer coisa que eu deveria ficar bravo, me irritar, eu sempre vou dar um espaço de 24 horas. Se é algo espiritual, algo que tem a ver com judaísmo, coisa do gênero, 72 horas. Milha de Shmaia, coisas espirituais, 72 horas. E coisas corriqueiras, 24 horas. Ele no final foi o que, da família dele toda, dos irmãos e tudo, foi o que mais viveu. O que teve mais arihut também, apesar de todos os problemas de saúde que ele teve, foi o que mais viveu. E ele, toda a vida dele falava, porque por causa dessa cabalá que ele teve, de nunca se irritar menos de 24 horas. Então conta que uma vez ele estava num lugar, e ele estava rezando com outro rabino. E ele tinha o costume de trocar o tefilim de Rashi, Hassidim costumam colocar o tefilim de Rabbeinu Tam. Alguns faradim também. E ele costumava, conforme os antepassados dele, de trocar durante Hazarat Hashatz. Tem pessoas que fazem isso, certo? Não é? A maioria fala que não é o ideal, não é bom trocar no meio da Hazará, porque você acaba tendo problema de responder Amém, Baruch Hu, Baruch Shemo, o ideal é sempre depois, mas esse era o costume dos antepassados dele, assim ele fazia. Então no meio de Hazarat Hashatz ele tirou o tefilim de Rashi e ele colocou o tefilim de Rabbeinu Tam. E aquele outro rabino viu isso daqui. Chegou no final da reza, aquele outro rabino veio para ele, ainda até com o tefilim, e falou: por que você trocou o tefilim no meio do Hazarat Hashatz, da repetição da Midah? Por que você fez isso? Ele falou: meus antepassados faziam assim. E na hora que esse rabino ouviu isso daqui, ele falou, em hebraico falou para ele, Hem Reshuim. Hem Reshuim. A tradução seria, eles são perversos, Hem Reshaim. E ele ficou abalado, como está falando que meus antepassados, grandes tzadikim, grandes rebes, Hem Reshuim, eles são Reshaim. E subiu para ele uma raiva, um negócio de falar, como assim? Mas ele tinha aquela cabalá. Qual era a cabalá dele? 24 horas. Fica quieto. E ele não falou nada. Ok, foi embora para o canto dele, não falou nada. E como era uma coisa espiritual até, a regra era que é o quê? Não só 24, mas 72 horas. Então ele aguentou aquilo, no final já tinha ido para outro lugar, ficou quieta a história, passou o tempo, acalmou e a vida seguiu. Depois de alguns meses eles se encontraram por acaso num casamento. E esse Yeler-Eruv, ele encontra aquele rabino, e agora como já passou 72 horas, ele vai para aquele rabino agora, mais calmo, mais tranquilo, ele fala, desculpa, Rav, mas eu não achei muito bonito, como você falou que eles são Reshaim, são perversos, os meus antepassados, como você fala uma coisa dessa? Ele falou, nunca falei isso. Ele falou, como não? Eu estava com você falou Hem Reshuim. Você não entendeu, eu não falei Hem Reshuim, eles são Reshaim, com Ain, que são perversos. Hem Reshaim com Aleph, que eles podem, Rashai, você pode. Hem Reshaim, eles podem fazer isso, porque eles são grandes tzadikim, eles têm talvez grandes kavanot. A gente não pode fazer isso. Eu falei, Hem Reshaim, eles podem fazer isso. Você entendeu no sentido errado. Então a gente vê como que quanta briga poderia ter saído disso, quanto ódio, quanta discussão, porque às vezes um erro de interpretação, um erro de, na verdade, de como entender a palavra, que na verdade a palavra parecia os dois, só que ele acabou pela cabalá dele não se irritando. Então a gente vê o quê? Que muitas vezes a gente dá tempo para as coisas, não responder de primeira, entender que às vezes manter a paz é uma coisa mais importante, ainda mais agora que está todo mundo polarizado em tantas coisas, isso aqui vai acabar trazendo coisas boas para nós mesmos, Conto que uma vez tinha o Rav Nissim Karelitz. Rav Nissim Karelitz, ele era um dos grandes poskim da geração, e uma vez ele estava andando na rua, saindo de casa com o gabai dele, com o ajudante dele, quando de repente chegou um vizinho para ele e falou, Rav, você me deve 600 shekel. Falou, 600 shekel? Da onde? Falou, você pintou a sua casa, vocês usaram cal,
o teu pintor jogou cal no cano e acabou entupindo o meu encanamento. Eu tive que trazer aqui um encanador para desentupir, me custou 600 shekel. Para mim, ele falou, puxa, desculpa, eu não sabia, realmente me perdoa, não foi intenção, não sabia. Pegou o bolso, tirou 600 shekel e deu para o vizinho. Tá bom, o vizinho foi embora. Passa um tempo, o Rav Nissim chega para o Gabbai e fala para ele, depois que eles estão andando, fala, sabe o que? Eu tenho 3 bons motivos que eu não deveria pagar nada para aquele vizinho. O Gabbai perguntou, quais são os motivos? Ele falou, motivo número 1, cal não entope encanamento. Cal ele não entope, ele segue. Motivo número 2, vem cá. Ele mostrou, olha o encanamento meu e olha o encanamento do vizinho. Eles não são interligados, uma coisa não tem nada a ver com outra. O meu encanamento não chega no deles, são caminhos diferentes. E motivo número 3, eu não pintei minha casa. A gente não pintou a casa, não teve pintor nenhum, não aconteceu nada na minha casa. Nem teve cal na minha casa. Falou, então você não teve nada a ver com aquele entupimento. Ele falou, verdade. Falou, então por que você pagou 600 shekel? Olha o que ele falou, olha que impressionante isso, presta atenção. Ele falou, me vale pagar os 600 shekel para não ficar indisposto com o vizinho. De novo, vale a pena eu pagar 600 shekel para não me indispor com o vizinho. Isso aqui é uma pessoa grande. E a grandeza está justamente nisso, isso daqui que dá arihut yamim para uma pessoa que quer viver bastante, isso daqui que traz paz. É você o quê? Tá bom, ele está certo, realmente, tem toda a clareza do mundo que você tem a razão. Mas o quanto vale você ficar com a razão e se indispor com o outro? E às vezes acontece muito isso com o vizinho. Né? A gente está vivendo às vezes em condomínio, você vê, às vezes dá uma briga aqui, uma briga colar, e você tem toda a razão, tem todo o direito. Quanto vale você agora ficar brigando lá pelos 200, 400 reais que você quer às vezes tirar do vizinho que não fez certo ou fez errado? Acontece. Ou com tantas pessoas, às vezes a gente tem tanto a razão. Só justamente coloca Aaron na entrada de Av, mostrando pra gente, persiga a paz. Você tem que perseguir a paz, mesmo quando você tem a razão, mesmo quando você tem todo o direito de falar que aquela pessoa está errada, mesmo quando às vezes o outro fez errado, é verdade. Mas tem coisas que valem mais que tudo isso. Também com o Rav Nissim Karenes aconteceu uma vez que ele tem um Beis-Din, né? Tinha um Beis-Din, que ele julgava pessoas, falecido. E uma vez chegou uma pessoa que estava fazendo Din Torah com ele, e no final ele acabou perdendo o Din Torah. E aquele homem começou a xingar o Rav Nissim Karenes, mas xingar de tudo das piores palavras e coisas, uma coisa assim terrível. E as pessoas que estavam lá queriam tirar o homem, arrancar ele de lá. O Rav Nissim falou, não, deixa ele falar tudo, deixa ele falar. E o homem foi xingando ele, tirando toda a raiva, xingando. Pá, bateu a porta e foi embora. Perguntaram para o Rav Nissim, como você permite? A gente queria tirar ele, não é certo? É honra do Senhor ser xingado dessa maneira? Ele falou, não, pelo contrário. Imagina só, ele está cheio de raiva, ele perdeu o Din Torah. Eu entendo ele. Se ele chegasse com essa raiva na casa dele, imagina o que ele ia falar para a esposa dele. Imagina como ele ia lidar com os filhos dele. Imagina em quem ele ia jogar essa raiva toda. Prefiro que ele jogue em mim e ele chegue tranquilo em casa. Chegando tranquilo em casa, ele não vai descontar na esposa e nos filhos. E assim as pessoas vão estar bem. De novo, mas eu não tenho nada a ver, eu fiz um Din Torah. A Alahá mandou ser assim e foi feito o que Hashem queria. Não importa, você pode ter toda a razão. Deixa a pessoa. Deixa ele estar mal, deixa ele com as coisas dele. Quantas vezes a gente não passa, às vezes até coisas bobas, no trânsito, a pessoa te cortou, outro na sinagoga não fez assim, outro sentou no teu lugar. Coisinhas que tem do dia a dia. E às vezes a gente pode se irritar tanto. Poxa, o outro talvez está num dia ruim, brigou com a esposa, está mal, não está bem no negócio. Para que você vai carregar isso? Deixa a pessoa. Deixa a pessoa. Na Gemara, em Masechet Megillah, logo no finalzinho dela, perguntam para vários Rabanim, vários Tanaim, por que eles tiveram Arihut Yamim? E uma das coisas que pode perceber em todos eles era o quê? Que eles não eram Kapdanim. Então eles falaram, eu nunca ia dormir com mágoas na minha cabeça, eu sempre desculpava todas as pessoas. Outro falava, eu nunca ficava preocupado no centavo ser assim ou ser assado. Eu sempre dava um dinheiro a mais na hora que eu pagava. Mas custava 20, pagava 22 para deixar 2 para o outro. Você vê que a característica, quando perguntam para ele como você viveu bastante, são vários nomes que aparecem na Gemara. E todos eles vão falando o quê? Características de você o quê? Large. Deixar folgado a coisa, deixar a coisa mais leve, deixar o negócio mais tranquilo. Se a gente vai querer ficar tudo que é o certo, é o direito, é a minha razão, eu tô certo, eu tenho a verdade. Puxa, se você tem a verdade, aí vai ficar bem complicado. Isso não é Aaron. Às vezes a gente tem a verdade
E a gente faz o quê? Deixa aquilo lá um pouquinho para o lado. Para o quê? Para poder ter paz. Pessoas grandes, elas sabem se abaixar. As pessoas pequenas não sabem. Pessoa pequena, ela sempre quer estar certa, sempre quer ter sempre a razão. Uma pessoa grande, não tem problema, ela pode se abaixar, ela pode deixar o outro passar, não tem problema algum. Isso daqui é grandiosidade. E o que a abertura de Av exige para a gente é o quê? A gente ser grande, mas ainda mais Tisha B'Av. Agora que a gente está chegando em Tisha B'Av, ou já está em Tisha B'Av, depende de quando vocês estão ouvindo isso daqui, é justamente o ponto, é ser pessoas grandes. Pessoas pequenas, elas acabam brigando por coisas pequenas. Às vezes até uma palavra bonita. Uma vez vieram para Aveliash uma pessoa, e ele tinha ganho bastante dinheiro. Ele falou para Rav, eu vou agora fazer uma grande mitzvah. O que você indica eu fazer com esse dinheiro que eu ganhei? O Rav Eliash falou para ele, você pega, contrata pessoas para eles nas yeshivot, para conversar com bachurim que precisam às vezes de uma atenção a mais. Às vezes tem pessoas que elas não têm atenção, não têm com quem conversar. Contrata pessoas para irem falar com essas pessoas. Isso é o que mais precisa. Olha a visão de uma pessoa grande. Dá às vezes uma palavra bonita para o outro. Ouvir uma pessoa falando bem de você. Isso aqui está até na Torá. Está escrito que perguntam, o livro Shoel Meshiv, ele pergunta por que Hashem teve que fazer Bilam dar as brachot para Israel. Porque Bilam, cala a boca do Bilam e deixa Moshe dar as brachot. Para que o Bilam tem que dar brachot para a gente? Olha que interessante que ele fala uma coisa incrível, assim, totalmente inesperado. Ele fala a seguinte coisa, falou, Israel tinha errado tantas vezes, fizeram tantos erros e pecados, eles estavam tão para baixo, que eles precisavam que alguém de fora viesse e desse palavras bonitas para eles. As palavras de Bilam, que era uma pessoa de fora, falando, Matovu Alecha Yaakov, e como a gente fez, tem coisas bonitas, e como Hashem não vai ver o mal. Isso daqui deu tanta força que é isso que motivou a Israel a poder ir depois conquistar Eretz Israel. Eles precisavam ouvir isso daqui para se motivar para ir seguir em frente. Ah, mas é um goi que está falando, é o Bilam. Não importa, isso daqui foi importante. Se viesse de Moshe, não é a mesma coisa do que ver alguém de fora. Eles precisavam disso, ou seja, a Israel precisava de ouvir palavras bonitas de alguém. Então, se naquela época eles precisavam de palavras bonitas, imagina agora. Então a gente vê quantas vezes a gente tem a oportunidade de sermos pessoas grandes, com às vezes aquela pessoa que está do nosso lado. Às vezes a gente procura uma grande mitzvah. Uma mitzvah que está gigantesca lá longe, em Eretz Israel, na Rússia que tem alguém perdido, sei lá o que. A gente às vezes está preocupado com tantas coisas tão grandiosas pelo mundo e tal. E poxa, às vezes a pessoa que precisa da tua ajuda está do teu lado na sinagoga. Aquela pessoa que entra e é mais quieta e ninguém fala com ele, e ninguém olha muito na cara dele. E aquela pessoa está lá do teu lado, e você não dá, o que eu tenho a ver com ele? Deixa ele nem é meu amigo, não tem nada a ver com ele, eu nem curto muito ele. Poxa, às vezes com ele é justamente o que mais precisa. Aquela pessoa que você às vezes ignorou ou não deu tanta atenção, é aquela que precisa da tua atenção. É você o que? Ir perseguir a paz, e falar uma palavra bonita, e falar uma coisa boa. E entrar em briga, nunca é vantagem. Uma vez vieram para Benzion Abashol uma pessoa que falou que vai perguntar para ele uma pergunta, que tinha duas interpretações. Falou, Rav, você acha que é isso ou aquilo? O Rav Benzion não entendeu que era uma machloket, ele queria saber para onde ele ia opinar. Ele falou de uma maneira bem inteligente, falou, olha, tanto da forma A como da forma B, tem lugar para se apoiar na Halachá. Agora, entrar numa briga, não tem nenhum lugar na Halachá para você se apoiar. Ou seja, ele entendeu que ele queria o quê? Entrar numa briga, uma discussão. Então, é isso, às vezes a gente vai se desgastando e perdendo em coisas totalmente desnecessárias, quando a gente tinha que ser pessoas grandes. E justamente nas pessoas, às vezes, que não é do nosso métier, pessoas que não são os nossos amigos, que lá que está a grandiosidade. É lá na hora que você vai dar a aceitação incondicional, na hora que você vai dar uma palavra boa, na hora que você vai aceitar o outro. Às vezes, quando você tem a razão e o outro está errado, e você deixa a pessoa com a razão, mesmo que ela não tenha razão, isso mostra uma pessoa grande. E a Torá exige que nós sejamos pessoas grandes. Aaron está na entrada de Av, é uma pessoa grande, aquela pessoa que se dedicou, abriu mão dele para Mitzvah. O que Aaron fez? Na hora que teve o Reta Egel, o que ele fez? Ele entregou tudo, ele entregou o espiritual dele, o Olam Abá dele, a vida dele, para Mitzvah, porque a Mitzvah devia ser destruído. Porque se ele sabia, quando vieram pedir para fazer o Egel, mataram Hur. Vieram para ele. Ele falou, puxa, se eles vão me matar, eles não vão ter desculpa nunca mais. Não vai ter conserto. Ter matado a Aaron Cohen, não ia ter jeito. Ele falou, sabe o quê? Eu vou fazer o Egel, eu vou perder meu Olam Abá, eu vou me entregar
contanto que o que eles não me matem e eles possam ter tchuvá. Então, o ponto é, Aaron ele não se tornou Kohen Gadol apesar do Egel, mas por causa do Egel. O Egel Azav é por causa do Egel que ele virou o Kohen Gadol que Hashem falou, é isso que eu preciso. Uma pessoa que esteve disposta a entregar o Olam Haba dela fazendo uma coisa que era totalmente errada, ele sabia disso, arriscando a vida porque com certeza Hashem ia matar ele depois, ele não ia sobreviver disso daqui. Então ele perdeu o Olam Haba, perdeu o Olam Hazé, perdeu a vida dele, entregou tudo. Mesmo que ele estava com a razão. Para Am Yisrael poder ter a razão. Sabe o quê? Eu perco tudo para vocês poderem ter um conserto depois. Essa é a grandiosidade. Isso é Aaron Cohen, isso é ser uma pessoa grande. E Hashem falou, não só que você não vai perder nada, como você vai ganhar muito mais. E essa é a grandiosidade. Por isso, na entrada de Av, que é o momento do Sinat Hinam, que destruiu o Beit HaMikdash, Aaron é colocado bem lá. A entrada que é a famosa história de Kamtza e Bar Kamtza. Todo mundo sabe, Kamtza e Bar Kamtza, por causa deles destruíram o Shalaim. Não vamos repetir toda a história, essa história a gente já sabe já de muitas e muitas vezes, que tinham o dono da festa, aquele que convidar o Kamtza, e no final o convite foi para a pessoa errada, foi para o Bar Kamtza, que eram arqui-inimigos, e ele veio para a festa, e daí o dono da festa quis expulsar ele, e ele não falou, te pago a festa, pago meia festa, pago toda a festa, falou, quero saber, vai embora. E os rabinos que estavam na festa não abriram a boca, não falaram nada, e aquele Bar Kamtza ficou muito, muito bravo que os rabinos não falaram nada, falou, eu vou dedurar o povo judeu para o César. E daí ele foi para Roma, falou, os judeus eles estão se rebelando contra você, manda um korban para o Beit HaMikdash, e você vai ver que eles não vão ofertar esse korban. E ele foi lá e fez um defeito, alguns falam que no lábio, uns falam que no cílio, sem o César perceber, ele mandou o korban e não fizeram o korban no César, falaram, olha só, os judeus estão se rebelando, e ele começou a fazer a campanha para destruir o Beit HaMikdash. Então a pergunta que vem aqui é, por causa de Kamtza e Bar Kamtza destruiu o Beit HaMikdash, destruiu o Shalaim. Mas calma, a história não falou disso, a história falou que tiveram rabinos que estavam na festa, que eles ficaram quietos, e eles se omitiram, e isso irritou o Bar Kamtza. Então, o que tem a ver por causa de Kamtza e Bar Kamtza e Sinat Hinam destruir o Shalaim? Onde está o Sinat Hinam aqui? O ponto, parece, analisando a história, é a omissão dos rabinos que estiveram na festa, que não falaram nada, e isso daqui acabou deixando ele louco da vida, que os rabinos não falaram nada, e por isso ele foi para o César, assim a Gemara contou. Por que está falando, então, por causa do Sinat Hinam? Então, explica uma coisa, olha que interessante. Os rabinos, pode ser que eles não iam conseguir convencer o dono da festa a mudar de opinião. Pode ser que ele está com muita raiva. Mas eles podiam ter pego aquele Bar Kamtza que foi tão ofendido e falar, olha, realmente não é bonito o que fizeram com você, não é certo agir dessa maneira, certo? Realmente a gente entende o seu lado, a gente entende a sua dor. Podiam ter o quê? Acolhido ele. Essa omissão de não ter falado nada, mas não adianta, ele não ia mudar de opinião, não importa. Essa falta de acolhimento é o Sinat Hinam também. Isso é uma forma de ódio gratuito, porque você está indiferente ao outro. Que é aquela famosa frase de Elie Wiesel, que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. É quando aquela pessoa para você, tanto faz, tanto fez, está lá, não está lá. Isso é o contrário do amor. Você ama alguém, você dá importância para a pessoa. Se você odeia alguém, você também está dando importância para a pessoa. Agora, você não está nem aí para ela, se está viva, se está morta, isso é o contrário de dar importância, é a indiferença. Então, na hora que eles trataram ele de uma maneira indiferente, isso daqui é o Sinat Hinam. Também explicam que Kamtza e Bar Kamtza, uma das explicações é porque Bar Kamtza, Bar é filho, que o Bar Kamtza ele era filho do Kamtza. Então, pergunto, como pode ser que o Kamtza era o melhor amigo do dono da festa e o Bar Kamtza é o arqui-inimigo? Falou por quê? Porque na época do Beit HaMikdash eram pessoas que eram falsas. Então eles chegavam na sinagoga, eles eram best friends, se abraçavam, se beijavam, passeavam juntos. Quando chegava na casa, puxa, aquele cara não presta, ele não vale nada, ele sei lá o quê, e começava a soltar os cachorros em cima do cara. Então o Bar Kamtza, o filho, ele sempre cresceu ouvindo mal daquele dono da festa. Então por isso que o pai era o melhor amigo e o filho era o arqui-inimigo, porque o filho a vida toda ficou ouvindo o quê? Mal do outro. E no final isso daqui também trouxe a destruição. Aaron está na entrada de Av, ensinar a gente, procure a paz, busque a paz. E para a gente encerrar,
História interessante que aconteceu na época do Arizal. Na época do Arizal eles viviam em Tzfat. E o Arizal percebeu que ia ter uma Mageifá muito ruim, que ia levar assim boa parte da cidade. Ele reuniu todos os alunos dele, daqui mais ou menos 1570 e bolinha. Ele reuniu todos os alunos e falou: pessoal, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer um acampamento de santidade. Vamos todo mundo abandonar nossas casas, a gente vai pegar um lugar específico nosso, a gente vai orar como se fosse comunitário, todo mundo junto. Como se fosse uma machané, todo mundo junto, só a gente, só as nossas famílias, só no nosso meio. E assim a gente vai ter um lugar de paz. Ele falou: mas a gente tem que ter paz e união. Paz e união. Com paz e união, nada vai acontecer com a gente. Beleza? Ótimo. Assim eles fizeram, todo mundo foi lá e fizeram esse acampamento comunitário. E assim ficaram durante 4 meses excelentes, os homens estudando, as mulheres ajudando, as crianças brincando, tudo ótimo e nada de ruim acontecia, parece que eles estavam 100% protegidos. Até que um dia, olha só como as coisas são, até que um dia, uma criancinha, filha de um dos alunos do Arizal, brigou com o amiguinho, falou: mamãe, aquele lá puxou meu cabelo. A mãe ficou brava: como assim puxou teu cabelo? E daí começaram a brigar uma criança com a outra, até que a mãe vai tirar satisfação com a outra, falou: teu filho está fazendo isso com o meu filho. Não, mas o teu filho faz isso com o meu. E daí começou as mulheres brigarem. E nisso que as mulheres começaram a brigar, elas se irritaram, começaram ao quê? Espalhar isso daqui para os maridos. No final, o Satã achou o caminho dele para entrar. E daí começou uma briga, onde se dividiu os alunos em 2 grupos. Um grupo daqui, um grupo de lá, e briga. O Arizal tentando acalmar, falando: não façam isso, a gente falou que tem que estar em paz, tem que estar em paz. E o Arizal tentando fazer, não tinha jeito, não tinha como fazer paz, não tinha como fazer. Até que chegou uma hora no Kabbalat Shabbat, eles tinham o costume de sair para o campo para receber o Shabbat. O Arizal sempre saía com os alunos para o campo para receber o Shabbat no pôr do sol. Tanto é que a gente hoje em dia no Lechadodi, na última estrofe, a gente vira para trás. Por que vira para trás? A gente reza para o leste. E o sol nasce no leste e se põe no oeste. Então a gente, na verdade, está o quê? Imitando o que o Arizal fazia. O pessoal da época do Arizal, eles saíam para o campo para ver o sol se pondo, e o sol se pondo é a entrada do Shabat. Como depois ficou perigoso com os goim, começaram a sair para o pátio da sinagoga, para pelo menos ver o sol se pondo. E como depois ficou perigoso, a gente acabou simplesmente se voltando para o lado de trás, para a direção que o sol se põe. Tá bom? Eles saíram para o campo, e sempre era com muita alegria, com muita duchá. De repente eles viram que o Arizal está meio borocochô, ele está com uma cara triste, a reza não estava com aquela alegria, estava uma coisa meio morta. O Rav Chaim Vital chegou para ele e falou: Rav, o que está acontecendo? A gente está sentindo que a reza está xoxa, o senhor está com uma cara feia, o que está acontecendo? Ele falou: olha, eu estou vendo o próprio Satã aqui na nossa frente, vocês com a briga de vocês conseguiram fazer isso daqui entrar, e não tem jeito, em poucos dias eu vou falecer e mais alguns do nosso grupo vai morrer, não tem mais jeito. Ele falou: como assim? Eu falei: não tem, eu falei para vocês que a gente tinha que manter a paz, isso que vocês não mantiveram a paz, conseguiu entrar isso daqui aqui dentro, e não tem jeito, em alguns dias eu vou falecer e mais alguns alunos vão falecer. E assim foi, passaram 4 dias, o Arizal acabou falecendo, e mais alguns alunos foram juntos e perderam o Arizal 38 anos. Então a gente vê que o quê? A paz é o que mantém. A paz, na hora que existe discórdia, dinheiro, honra, quem está certo, quem está com a razão, é lá que o Satã adora. É lá que, mas eu estou com a razão, mas ele me roubou, mas ele me enganou, mas meu dinheiro é dele, é meu, é seu, é nosso, é aqui, tá? Tudo que vai com briga, ainda mais dinheiro quando tem brigas de herança, brigas sei lá o quê, de quem é de quem. No final esse dinheiro só tem que ir lá, não vai para nenhum lugar, só vai para coisas ruins. E quem dança é o Satã está lá dançando feliz, e é isso que vai trazendo o quê? O Sinat Hinam. Mas eu tenho a razão. Perfeito, você tem a razão, mas você vai ser uma pessoa grande como Aaron Cohen, que vai poder ter a grandiosidade às vezes de saber abrir mão da razão para algo maior, ou você querer ser aquela pequena pessoa pequena, que vai ficar brigando com o amiguinho para mostrar quem tem a razão, e no final os dois vão se enterrar junto com a razão. E os dois vão lá para baixo. Porque no final, rico, pobre, bonito ou feio, todo mundo acaba no mesmo lugar, que nem o Passuque em Yov fala. No final, todo mundo acaba no mesmo canto. O ponto é quanta grandiosidade a gente vai ter. Então, justamente, que nem a gente falou, e assim a gente encerra. Aaron foi colocado na entrada do mês de Av para entender o quê? O que a gente tem que trabalhar é justamente isso. Assim como o Sinat Hinam é uma coisa tão destruidora, tão grave, que acabou arruinando o Beit HaMikdash, o Ahavat Hinam, o amor gratuito, é aquele que vai fazer o quê? Construir
Ahavat Hinam, o amor gratuito, é justamente o quê? Quando é grátis, quando não tem motivo, não tem pelo que você gostar. E mais ainda, é bom sempre se lembrar, Ve'aftal lereacha kamocha, gostar do reachá, do seu próximo, é klal gadol batorá. A gente entende isso aqui como uma grande mitzvah. Só que lembra, isso aqui está escrito uma vez na Torá, Ve'aftal lereacha kamocha, está uma vez na Torá. Gostar do ger, gostar do peregrino, está 36 vezes na Torá. Gosta do diferente, por quê? Gostar do teu parceiro, do amiguinho da sinagoga, é até fácil, é teu colega, vocês comem junto, vai no churrasco, brincam, vai no futebol. Óbvio, dá para gostar, às vezes tem sei lá o quê, tá bom, goste do teu próximo como de ti mesmo. Uma vez é suficiente. E agora e quem não é teu amiguinho? E quem é o cara que é um pouco diferente? Quem é aquela pessoa que ninguém quer estar com ela? Quem é aquela pessoa que é um pouco mais calada, um pouco mais estranha? Você também vai gostar dele? Ah, o outro tá bom, a gente se conhece há muitos anos, mas é aquele que você não conhece há tantos anos, o cara que chegou agora, tá lá na sinagoga e ninguém deu bola para ele. Você vai ser aquela pessoa que talvez vai se levantar e vai receber a pessoa, vai perguntar se ela precisa de alguma coisa, vai querer receber ela na sua casa. Ah, eu gosto de chamar meus amigos em casa, Shabbat, lindo. Mas e chamar aquela pessoa que talvez não é tão amigo, que não é tão agradável, que talvez você não conversa tanto? Talvez você também consegue fazer isso, por isso que a Torá frisa tanto. Tantas e tantas vezes, dezenas de vezes. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil, a gente tem que martelar isso daqui centenas de vezes na nossa cabeça. E o que? De se esforçar com o quê? Com aquelas pessoas. E lá está o verdadeiro trabalho. Aí está o Avat Hinam. É gostar do outro por nada. Pelo outro existir. Não porque ele fez isso, não porque ele é legal, não porque a conversa é simpática, não porque ele me dá presente, não porque é agradável. Pelo quê? Por nada, por ele ser ele. Isso é o Avat Hinam. Então, assim como o Sinat Hinam, que é aquele ódio que é odiar porque está odiando, é o que destruiu o Beit HaMikdash, esse amor gratuito, esse amor onde não tem motivo, é gostar do outro pelo que ele é, por ele existir, por ele ter uma Neshama e odiar, ponto. E o que ele faz para mim? Nada. É isso que traz o Beit HaMikdash. Aí está o trabalho, que a gente consiga incorporar a característica de Aaron HaKohen, que a gente consiga trazer isso daqui para os nossos sentimentos, para com os outros, para as brigas que a gente está envolvido, se afastar delas, para a gente poder ter a grandiosidade de se abaixar e falar, sabe o quê? Mesmo certo, eu me faço como errado para deixar a pessoa tranquila e seguir em frente. Se a gente vai ter essa grandiosidade de saber se abaixar, de saber deixar o outro certo, de saber às vezes não se irritar, a regra das 24 horas, 72 horas, com certeza quem vai ganhar é você, quem vai ganhar a Mistrela, quem vai ganhar todo mundo, todo o povo, porque isso vai trazer união. Isso vai trazer a nossa proteção, isso vai impedir deixar o Satan fora e não o Satan dentro. Isso que vai ajudar a gente a poder trazer o terceiro Beit HaMikdash, Bekarov.